Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o local ou hora em que estiver a acompanhar Washington fora de horas da Voz da América. Hoje é terça-feira, é 16 de junho, completo precisamente hoje 3 meses em casa, a fazer Washington fora de horas cada terça-feira para os ouvintes, internautas, amigos da Voz da América que se juntam aqui à Voz da América através do Facebook Live. Eu sou o Álvaro Lugero Andrade, vamos viajar pelo mundo das notícias com muita informação a partir dos países africanos de língua portuguesa, aqui dos Estados Unidos, do Brasil e de todo o mundo. Lembrando que queremos ter a sua participação, não só dando um bom dia, aquele bom dia especial de onde nos acompanha, mas também com comentários sobre os temas que vamos tratar e informações da sua cidade, do seu país. E como está esta terça-feira por aí, quais as notícias que estão a marcar a atualidade também. O Facebook Live Washington Fora de Horas é um programa interativo entre os jornalistas da Voz da América e os nossos queridos internautas. Lembrando que estamos no Facebook, no VOA Português, mas também no YouTube, no Instagram, no Twitter, sempre com a mesma referência, VOA Português. Na nossa página é voaportugues.com. 24 horas por dia temos informações e também temos a nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique, 18 em Angola, 17 na Guiné-Bissau, 17 em São Tomé e Príncipe, 17 em Portugal, 18 horas em Portugal, aliás, 16 horas em Cabo Verde, 14 horas de Brasília. Podem acompanhar-nos em ondas curtas, onda média e também em rádios parceiras afiliadas em Cabo Verde, em Moçambique, na Guiné-Bissau e através do nosso retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Aqui vamos então avançar pelas notícias. Vamos começar com um caso que está a agitar Cabo Verde, que está no meio de um fogo cruzado de pressões entre potências, na sequência da detenção de um empresário colombiano, Alex Saab Moran, ele que tem passaporte venezuelano e é considerado um agente do governo de Nicolás Maduro e era procurado pelos Estados Unidos. O nome dele estava na lista vermelha da Interpol e foi detido na sexta-feira. Agora, a questão que decorre depois da prisão dele ter sido decretada no domingo, prisão preventiva. Os Estados Unidos têm 18 dias para apresentarem um pedido de extradição. Esse prazo pode ser alargado para 40 dias, mas há por aí muitas pressões, segundo temos dito. O próprio advogado do empresário, Alex Saab, um advogado cabo-verdiano contratado localmente, José Manuel Pinto Monteiro, disse ontem que Cabo Verde optou por uma decisão política, já que ele é procurado pelos Estados Unidos, e disse que há países poderosos que não estão contentes com essa ação, sem dizer os nomes, mas o antigo embaixador da Venezuela, junto do Brasil, da Roménia, de Israel, foi vice-ministro das Relações Exteriores da Venezuela, em entrevista ao serviço em espanhol da Voz da América, Milos Alcalay, disse que Moscovo e Havana, portanto Rússia e Cuba, estão a pressionar juntamente com a Venezuela para que Cabo Verde não extradite o empresário para os Estados Unidos. Entretanto, o jurista e professor universitário cabo-verdiano João Santos diz que é um longo caminho. Ele disse que, entre vários aspectos, vai determinar a imunidade dita diplomática desse empresário, para saber se a imunidade dele serve, se é viável, e também ela alega que a imunidade não pode encobrir crimes. O segundo aspecto é saber se de facto os crimes de que é acusado o empresário têm pernas para andar e se estão dentro do que é o leque de crimes em Cabo Verde, e depois então se analisará a medida da pena e outros aspectos antes de ser extraditado ou não. Em último caso, Cabo Verde podia pedir para julgar esse caso no seu país, mas é algo que os juristas dizem não ser viável e eventualmente está descartado da ideia da justiça cabo-verdiana. Eu falei com João Santos. Se quiser ouvir a posição dele, está na nossa página, um longo artigo sobre isso. Também falei com o jornalista e analista cabo-verdiano José Vicente Lopes, que disse que em Cabo Verde é reconhecido que a justiça é independente e a justiça vai fazer o seu trabalho. Só depois disse que o governo irá posicionar-se. No entanto, de uma numa leitura política que ele diz só deve ser feita depois da decisão da justiça, José Vicente Lopes admite que o governo eventualmente verá com bons olhos a extradição para os Estados Unidos, já que o governo cabo-verdiano tem repetidamente dito que
Estados Unidos é o seu principal aliado externo, o que, segundo José Vicente Lopes, é pela primeira vez em 45 anos que um governo cabo-verdiano deixa o que se convencionou chamar não alinhamento, em que se posiciona de acordo com os seus interesses e não de um lado ou do outro da contenda. Mas pronto, é um aspecto ainda a analisar. Hoje deverá haver o advogado de defesa, poderá entregar um recurso contra a prisão preventiva enquanto ele prepara a defesa para o julgamento deste caso. Portanto, é um caso que estamos a acompanhar e vamos continuar a acompanhar. Na nossa página VOA Português tem muita informação sobre isso. Mudando de assunto, em Angola, 2 cidadãos foram presos ontem com 28 quilos de dentes de marfim em Lubango, na capital da província da Huila. A detenção, segundo o porta-voz da Polícia Nacional naquela província, Luís Itungo, citado pela agência de notícias ANGOP, aconteceu durante uma operação de controle enquadrado nas medidas de prevenção da Covid-19. Os dois homens estavam dentro de uma viatura proveniente de Benguela e deverão ser apresentados em breve ao Tribunal para a legalização da prisão. Ainda segundo o porta-voz da polícia, é o primeiro caso de apreensão de pessoas com dentes de marfim na Huila nos últimos 10 anos. Ainda em Angola, os membros da Comissão para a Reconciliação e Memória das Vítimas de Conflitos Políticos em Angola admitem haver um longo caminho a percorrer até se obterem consensos para a condução do processo de perdão e reconciliação dos angolanos. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, reconheceu na semana passada tratar-se de um assunto muito sensível que mexe com sentimentos profundos de dor e mágoas. Queiroz defendeu, aliás, que deve ser evitado o uso das expressões alegadas vítimas, ou 27 de maio, na perspectiva das vítimas para evitar polémicas a volta do processo. Refere-se à matança de muitas pessoas em 27 de maio de 77 em Angola, fala-se em mais de 30 mil mortes, portanto, um processo sem dúvida ainda bem presente na memória dos angolanos. A representante da UNITA no grupo técnico e científico da Comissão, Clarice Caputo, disse à Voz da América que a identificação dos locais onde foram enterradas as vítimas é a base para que se possam realizar os funerais condignos, um aspecto importante deste processo. Por seu turno, o responsável da Fundação 27 de Maio, General Silva Mateus, considera também em declarações à Voz da América que a sua organização diz ser incontornável a identificação dos responsáveis pelos massacres, bem como os seus mandantes, para que sejam conhecidos por todos. Temos uma reportagem sobre este assunto na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. Outra reportagem que vamos ter também: 2 jovens da província do Kwanza Sul continuam encarcerados desde sexta-feira por participarem de uma vigília em solidariedade à família do malogrado inspetor das finanças assassinado em Luanda, Rodrigues Eduardo. Ele devia prestar declarações à Procuradoria-Geral da República dias depois, no Kwanza Sul, no âmbito de um processo de crime que envolve o governador daquela província, Job Cabapina. Esse assunto vamos desenvolver logo mais. Antes de continuarmos com mais notícias aqui, vamos aí ver os nossos amigos que nos acompanham através do Facebook. Estamos muitos aqui, já estão a dar o seu bom dia, um abraço a todos. Vamos ler alguns comentários agora, lembrando que nós continuamos aqui sempre à espera dos seus comentários no nosso Washington Fora de Horas. Hoje é terça-feira, 16 de junho, lembrando que temos muito mais durante este dia na nossa emissão de rádio, na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais. O Domingos Batista dá um alô de Angola, não diz a cidade. Carlos Furtado diz um abraço do primo Lico. Ádua Comercial diz estou ligado. Sandra Helena dá um bom dia desde Cambridge, Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. Rafael Miranda, boa tarde, Angola. Também temos o Francisco Melo Xanja, que está em Portugal. A Ádua Comercial está em Maputo. José Alberto, Quinto da Silva Muniz, de Luanda. Adelino, Inteligência Artificial de Luanda. Da Rússia, o Quintino Danfa. Telma da Silva Maneco, acompanha-nos a partir de Luanda. O Mahmad Iqbal Daoud de Quelimane. Vamos ver mais Lúcio de Moçambique. Vamos ver se temos alguns comentários. O Francisco Melo Xanja diz que a imunidade não pode ser usada para o encobrimento de atos criminosos. Ele se referia à questão da polémica da extradição ou não de um empresário colombiano em serviço a favor do governo
de Venezuela detido em Cabo Verde. Edson Pereira diz: Guiné-Bissau apontado como palco de um estudo sobre o uso da vacina anti-poliomielite para o tratamento da Covid-19, uma situação que está a merecer críticas dos guineenses. Nós temos essa notícia, eu tinha até essa notícia mais à frente, já está na nossa página, voaportuguês.com. Se quiserem podem ver esta notícia aí na nossa página na Voz da América. Raimundo António Racaraca, boa tarde desde Nampula. Jasmine Quitas, também Mera das Neves, está a partir de São Tomé e Príncipe. Tomásia de Benguela, Angola. Rogério Lavagem Celebrado Quitenda diz: por que prender o homem com 25 dentes de elefantes, se bandidos altamente perigosos que saquearam o cofre do Estado estão a ser soltos nas cadeias? Meu irmão Angola anda mal há muito. Um abraço, ouvindo desde Tóquio, no Japão. Dr. Ventura em Luanda. Dongala Gelor Garcia está a escrever de Angola, diz como vai o mundo sobre a Covid-19. Mais à frente teremos algumas informações sobre isso e vários outros internautas que estão a acompanhar-nos aí através da nossa página voaportugues.com. E o que está trending? Vamos ver aqui o que a Mayra entra aqui no programa, trazendo-nos o que está trending nesta terça-feira. Vamos começar, vamos ver quando vamos começar. Vamos começar aqui pelo Twitter. E a propósito, para todos que se sentem crianças, todos nós sentimos-nos crianças todos os dias, não é verdade? Porque nasce um novo sol, hoje está um bom sol aqui, portanto é uma oportunidade de fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas melhores. Feliz dia da criança africana a todos, particularmente quem tem criança em casa ou na vizinhança, e todos temos. No Twitter, dois temas e são bastante populares e são relacionados. Por um lado, há um hashtag que diz cancelem o Shake Shack, e por outro lado, há uma palavra que faz parte de mais de 80 mil tweets, que é envenenado. Esses dois temas estão relacionados porque 3 polícias de Nova Iorque dizem terem sido envenenados depois de terem consumido batidos de um restaurante de fast food conhecido como Shake Shack. Segundo os polícias, foram para o hospital, mas sem qualquer condição grave. O empregado do restaurante colocou lixívia ou uma substância semelhante nos seus batidos. Cuidado então com vitaminas ou com batidos em Nova Iorque. Uma notícia, a informação que está também nas notícias, está fazendo muito sucesso no Twitter. Portanto, cancelem o Shake Shack, um apelo a um boicote a esse restaurante, e também envenenado, porque dizem os polícias que o empregado colocou lixívia nos seus batidos, então foram parar ao hospital, mas felizmente estão bem de saúde. 9h42 aqui nos Estados Unidos, avançamos porque há muita notícia. Moçambique, o Instituto de Comunicação Social da África Austral, o escritório do país MISA Moçambique, denunciou hoje a detenção ilegal e confiscação de material de 2 jornalistas na província de Inhambane. Paulino Vilanculo e Assim Vilanculo, da estação online Vilanculo Televisão, foram detidos ilegalmente quando reportavam um acidente de aviação naquele distrito. De acordo com aquela organização de defesa da liberdade de imprensa, os 2 jornalistas foram levados para o comando provincial local, onde terão sido molestados e obrigados a apagar todas as imagens e gravações que continham nos aparelhos. Mais tarde, o comandante da polícia teria reconhecido o erro, mas disse que os jornalistas não foram molestados. O MISA Moçambique condena com violência o comportamento da polícia, apela às autoridades para investigar o caso. Recordamos que no passado dia 18, 2 jornalistas em Nampula também foram detidos por alegadamente terem recebido por corrupção passiva. Depois o tribunal disse não ter provas e colocou-os em liberdade. Agora falemos da fiscalidade. O governo dos Estados Unidos divulgou hoje o seu relatório sobre fiscalidade, particularmente de países com quem os Estados Unidos têm relações e onde também coloca o seu dinheiro. 4 dos 5 países africanos em África não registraram qualquer progresso em termos de transparência fiscal, diz o relatório, cujo estudo é requerido pelo Congresso americano como parte do processo de apropriação de fundos de ajuda dos Estados Unidos. Cabo Verde é o único país que aparece citado como tendo sido aquele que não teve nenhum problema, portanto cumpriu o que foi estipulado. No que diz respeito a Angola, o documento afirma que o governo tornou largamente e facilmente acessível a sua proposta orçamental, o seu orçamento e o relatório anual. Contudo, embora a informação seja considerada de confiança na generalidade, a informação sobre a dívida estava desatualizada e a Instituição Suprema de Auditoria não publicou relatórios de auditoria.
Há também preocupações sobre a precisão de informação sobre gastos. Guiné-Bissau é alvo de crítica generalizada, com o relatório a afirmar que o governo não tornou facilmente acessíveis os documentos, mantém uma conta extra-orçamental para a promoção de produtos agrícolas que não têm sido sujeitos a controle adequado. No que se refere a Moçambique, o governo, embora tenha tornado acessíveis os documentos, os relacionados com o orçamento fornecem uma visão incompleta dos gastos planeados pelo governo e fontes de rendimento, especialmente no que diz respeito a rendimentos de recursos naturais e alocações de rendimentos de empresas estatais que, na realidade, não tornaram publicamente acessíveis auditorias. O governo americano diz ainda, o governo moçambicano diz ainda no relatório dos Estados Unidos manteve contas extra-orçamentais que não estão sujeitas a auditorias. Quanto a São Tomé e Príncipe, os verdadeiros rendimentos e gastos e os documentos não foram preparados de acordo com princípios aceitos internacionalmente. Os orçamentos militares dos serviços de inteligência não foram submetidos ao controle civil. Cabo Verde é o único dos países africanos de língua portuguesa considerado como tendo cumprido a generalidade. A notícia que falava há momentos, ao ler um comentário de um internauta, trago agora: as autoridades sanitárias da Guiné-Bissau autorizaram a realização da experiência da vacina contra a poliomielite no combate ao novo coronavírus. Entre a população adulta, estima-se estar cerca de 1.400 pessoas. A experiência vai contar com uma estrutura privada em Bissau e está a levantar alguma inquietação por parte de alguns ativistas sociais, não obstante o teste ser autorizado pelas entidades oficiais. Entretanto, a ministra da Saúde, a ex-ministra da Saúde, aliás, e a atual comissária para o combate ao coronavírus no país, Magda Nelly Robalo, escreveram na sua página de Facebook que, ao que parece, o processo de autorização do estudo terá sido os trâmites legais, pediu calma à população e disse que é melhor não se deixar revelar por teorias de conspiração. Vamos agora para o Brasil, quando são 9h46, a Polícia Federal iniciou nas primeiras horas de hoje uma operação com mandados de busca e apreensão contra 21 apoiantes do presidente Jair Bolsonaro. A operação visa obter provas sobre a organização e financiadores das manifestações em que os apoiantes do presidente atacaram e ameaçaram o Congresso Supremo Tribunal Federal. Há vários apoiantes de Bolsonaro, até integrantes do partido que ele está a organizar, procurados hoje pela polícia. Este é um assunto também que pode ver na nossa página. Mais tarde teremos uma reportagem sobre isso desde São Paulo, sobre a prisão de várias pessoas e também a apreensão de várias pessoas apenas para investigação, apoiantes de Jair Bolsonaro. Recorde-se que ontem uma apoiante e autora de muitas ameaças, até de morte, contra o Supremo Tribunal de Justiça, Sara Giromimi, foi presa juntamente com mais 5 pessoas. O acampamento dela foi desativado no fim de semana e o acampamento tinha até armas, segundo os próprios organizadores. Aqui nos Estados Unidos, o FBI, ou seja, a Polícia de Investigação, está a investigar os casos de 2 afro-americanos encontrados mortos pendurados em árvores nos últimos dias em diferentes locais nos Estados Unidos. Uma dessas alegadas vítimas é Robert Fuller, de 24 anos, que foi encontrado pendurado por uma corda numa árvore na semana passada, perto da Câmara de Palmdale, uma cidade de mais de 150 mil habitantes perto de Los Angeles. Foi avançado que se tratava de suicídio, mas a família e ativistas denunciaram que isso era impossível e que a causa oficial da morte ainda não foi divulgada. O representante das Forças de Segurança, o xerife do Condado de Los Angeles, prometeu hoje que o FBI e a Procuradora-Geral da Califórnia vão realizar uma investigação exaustiva. Outras notícias a nível internacional: 3 militares indianos, incluindo um oficial do exército, foram mortos num confronto com tropas chinesas na fronteira do Alto do Himalaia, informou hoje o exército indiano. Este é o primeiro confronto entre os 2 gigantes asiáticos que resulta na morte de soldados desde 1975. Milhares de soldados dos 2 países concentraram-se em Aksai Chin Ladakh há mais de um mês, mas o confronto ocorre no momento em que se fazia um esforço para reduzir a tensão na região. O exército chinês diz que houve baixas também do lado... O exército indiano diz que houve baixas do lado chinês, o que não foi confirmado por Pequim. Os 2 países parecem começar a discutir outra vez este processo. As autoridades da Coreia do Norte explodiram hoje o escritório conjunto de coordenação de relações com a Coreia do Sul na cidade fronteiriça de Kaesong, revelou o Ministério de Unificação. A ação de Pyongyang, que é muito simbólica e leva atenção na península no momento em que as negociações sobre o programa nuclear estão paralisadas. Pouco antes da notícia ter sido revelada pelo Ministério da Unificação,
A agência de imprensa sul-coreana Yonhap tinha relatado uma explosão no complexo industrial onde o escritório está localizado. Entretanto, é bom lembrar que no sábado à noite, Kim Jong-un, irmã influente do líder da Coreia do Norte, alertou que Seul em breve testemunharia uma cena trágica do inútil escritório de ligação norte-sul, diz ela, sendo completamente destruído, deixando aos militares da Coreia do Norte o direito de dar o próximo passo de retaliação contra a Coreia do Sul. Recorde-se que há muito tempo não aparece o líder Kim Jong-un. Houve imagens que não foram confirmadas por fontes independentes, como tendo sido delas, e começa a questionar qual é o peso dele neste momento e também o facto de a irmã ter vindo anunciar, o que agora se confirmou, portanto, um ataque ao escritório foi construído pela Coreia do Sul, com dinheiro da Coreia do Sul, inaugurado em 2018 como parte de uma série de projetos que visavam reduzir as tensões entre as duas Coreias, tensão que continua. Continuamos, Washington fora de horas, são 9 horas e 50 minutos na capital americana. No Facebook, o que está trending? O que é que mais se pode ver no Facebook? Uma publicação da página do jornal The Hill, aqui nos Estados Unidos, entre as mais populares do dia. A publicação refere-se à morte da adolescente ativista do movimento Black Lives Matter, Toyin Salau. Toyin, de 19 anos, foi encontrada morta em Tallahassee no fim de semana, mais de uma semana depois de ter sido dada como desaparecida. O corpo dela foi encontrado ao lado de uma outra mulher também morta, Victoria Sim, de 75 anos, que era conhecida pelo seu trabalho de voluntariado com a AARP, uma organização que apoia pessoas idosas. Um homem foi detido em conexão com os assassinatos. Este post tem mais de 6.000 partilhas, mais de 1.600 comentários e mais de 19.000 reações. Quanto aos nossos amigos que estão a acompanhar-nos aqui no Facebook, agora sim temos muitos comentários. Vamos ver por onde fico. Vou começar aqui pelo Raul Roque, diz: boa tarde, um bom trabalho para a equipe. O Nico Pinheiro diz: imunidade, um documento para ajudar corruptos, ladrões, assassinos, traficantes fora da lei, mafiosos e pedófilos. Imunidade não deve servir para salvar bandidos, criminosos, corruptos e traficantes. A Medidas Neves diz: muito bom, sol forte não para de brilhar. Muito bem, um sol forte não para de brilhar assim mesmo. Rosalina Barros diz: bom dia desde Brockton, em Massachusetts. O João Pilatos está na Itália. O Samuel Adams diz: de Guiné-Bissau. Precisa lembrar que quando estamos com raiva temos o direito de estar com raiva, mas isso não nos dá o direito de ser cruel. Se os manifestantes contra a morte de um afro-americano descobrem uma autoridade dos Estados Unidos, não está a resolver o problema, eles querem um mecanismo e não violência. Se continuar nas ruas dos Estados Unidos, pode até fazer outros estragos, porque há pessoas que se envolvem nos incêndios para apagar e outro que já existe muito tempo atrás. Portanto, um comentário aí do nosso internauta. Gênio da Geografia diz: boa tarde. Salama Amuzioten Mampula, ele escreve aí que não entende esta língua nacional. Ele diz: Maputo, é triste o que a polícia está a fazer este tempo de pandemia. Eles aproveitam-se de alguns bens dos nossos queridos cidadãos nas lojas, mercados, supermercados e na rua. Estou totalmente sem mais palavras. Aquele abraço do fundo do meu coração. Um grande abraço. Quem mais? Adalberto Calazans Leite. Juntos a nós, ele está na Ilha São Vicente, em Cabo Verde. Um grande abraço. Domingos Fediace Julai diz: hoje digo meus votos às crianças do mundo, especialmente africanas, e de modo particular às moçambicanas de Cabo Delgado e outras crianças cujos direitos estão a ser hipotecados e postos em causa devido à guerra, fome e outras adversidades. E é verdade, hoje é dia da criança africana e o presidente de Cabo Verde acaba de enviar uma mensagem a advertir que há muita injustiça contra as crianças em vários países de África. Quero recuperar, ele disse, permanecem inúmeras violações aos direitos das crianças. Ele afirmou hoje que isto é uma realidade. Na mensagem que ele enviou, disse: tem havido cada vez mais sensibilidade e preocupação dos governos africanos com os direitos e bem-estar da criança, vindo de muitos países a adotar legislação e medidas de proteção da criança, incluindo a maior afetação de recursos em áreas sensíveis, mas lamentou permanecer inúmeras violações dos direitos das crianças no continente africano e adivinham as dificuldades acrescidas na concretização das condições de vida que a criança africana necessita e merece. A mensagem do presidente cabo-verdiano. Continuamos aqui acompanhando também o Salmão Simão, está direto da Alemanha. Os nossos amigos a acompanharem. Lembramos que estamos nas redes sociais VOA Português, Facebook, Twitter, Instagram,
no YouTube para encontrar muito material, seja em vídeo, seja em áudio, seja em foto, seja em texto, na nossa página. E também temos a nossa página voaportugues.com, mas também a nossa emissão de rádio. Às 8 de Angola, 17 na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, 16 de Cabo Verde, 19 de Moçambique, 17 em Portugal, 14 de Brasília, 13 horas nos Estados Unidos. Portanto, pode acompanhar-nos em onda curta, onda média, ou então rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e a nossa emissão local em São Tomé e Príncipe, e também através da internet. Vamos continuar, vou ver o que está mais trending e podem visitar, por exemplo, o YouTube, depois do programa. Termina dentro de 5 minutos, podem ir ao YouTube, vejam VOA Português. Temos muito material lá sobre Covid, sobre vários outros assuntos, as manifestações aqui nos Estados Unidos. Em termos de cinema, já está no YouTube o trailer de mais um episódio da sequência da Guerra das Estrelas. Squadrons tem 24 horas na plataforma e mais de 3 milhões de visualizações. Na música, há também um novo videoclipe. Há 4 dias no YouTube, o videoclipe de Trolls, música de 6ix9ine, com participação de Nicki Minaj, tem mais de 97 milhões de visualizações. Antes de terminar, dou também um toque aí no Google. Vamos ver, entretanto, o que é que podemos trazer a nível da atualização da Covid. Se já há atualização de casos hoje, em Cabo Verde já mais 22 casos, segundo o Ministério da Saúde, sendo 14 na Ilha de Santiago, o epicentro da epidemia, e 8 no Sal, a ilha que nos últimos dias já tem mais de 50 casos. Total acumulado subiu para 782 no arquipélago, que tem vindo a ver casos subir, e ontem teve a 7ª morte. Vamos continuar. Angola continua com 142 infectados, com 2 casos anunciados ontem aí em Angola, e continua com 6 mortos e 64 recuperados. Enquanto isso, na Guiné-Bissau também os dados foram atualizados ontem, mas não temos atualização até agora. Até ontem, 1.492 casos e com 15 mortes. Guiné-Bissau é o país africano de língua portuguesa com mais casos. Hoje começa uma campanha de 8.000 testes rápidos na cidade moçambicana de Nampula, mas, no entanto, são testes seroepidemiológicos rápidos para detectar a exposição do novo coronavírus. Não são testes para ver quem está com Covid, é para ver quem pode ter alguma imunidade, já teve ou tem a doença também aí em Moçambique. Lembrando que até ontem o país tinha 609 casos da Covid-19. Enquanto isso, São Tomé e Príncipe também não apresenta resultados, os novos dados há cerca de 3 dias. Os últimos dados no país apontavam para 659 casos com 12 mortes. Deixe-me ver se temos alguma atualização do nosso correspondente em São Tomé e Príncipe. Não temos. Uma notícia de última hora nos chega de Angola, em que a Polícia Nacional na província do Uís impediu a vigília que ia ser realizada no sábado por um grupo de... Uma vigília está prevista para realizar no sábado de um grupo de ativistas em protestos contra violência e abuso sexual contra crianças em Angola. Vamos ter também o desenvolvimento desta notícia na nossa emissão de rádio, logo mais através das ondas curtas e também das nossas afiliadas e aqui na nossa página. Terminando mesmo, alguma mais notícia, temos a Human Rights Watch a denunciar crimes na Síria cometidos pelas forças do marechal rebelde Khalifa Haftar, na Líbia, aliás. Diz ter provas de muita tortura e de crimes de guerra realizados pelos rebeldes na Líbia. E assim, desta forma, estamos a chegar ao final da nossa emissão. Quero apenas lembrar que, se for ao Google, também há 3 temas com mais ou menos mesmo de pesquisas nas primeiras horas desta terça-feira. Coreia do Norte explode escritório diplomático. Empregado do restaurante Shake Shack na Broadway, Nova York, envenena alegadamente 3 polícias ao colocar lixívia
nos batidos e hoje seria o aniversário de Tupac Amaru Shakur e a revista Far Out publicou um artigo sobre as 10 melhores músicas de sempre do rapper. Este artigo sozinho já ultrapassou 50 mil pesquisas. Tupac faria 49 voos a morrer em 1996. Não se esqueça da nossa página voaportugues.com. O artigo mais visto nas últimas 24 horas é sobre a prisão de um agente do presidente Nicolás Maduro em Cabo Verde e a polémica em torno disto. Terminando mesmo com um alô a vários outros internautas que acabaram de chegar. Campuna Fatima Chuda, ele está no Brasil, Ceará, ele é da Guiné-Bissau. José Fermone Coatoco Fermone diz boa tarde desde Benguela. O Herménio Tony diz triste situação de detenção de jornalistas. Aí temos o Job Siliua, que está ligado a partir do Afeganistão. Um grande abraço, está muito longe de casa, ou está em casa. Obrigado por todos que estiveram a acompanhar o Washington Fora de Horas. Lembrando que mais tarde temos a nossa emissão de rádio e durante todo o dia estamos em voaportugues.com, na nossa página na internet e nas redes sociais VOA Português. Vai encontrar toda a informação que necessita em português, dos países africanos de língua portuguesa, da lusofonia, dos Estados Unidos e do mundo, vídeos, fotos e textos e também áudio. Uma boa terça-feira para todos, fiquem em segurança. Amanhã o Manso Miguel estará aqui neste mesmo horário do Washington Fora de Horas. Por agora, boa terça a todos. Vou-me embora, que há muito por fazer.